Um dia antes da entrevista com o Amir, estávamos em Jurumirim, ancorados na frente de sua casa. Junto com nossos amigos Boris e Priscila, do Veleiro Duche, que conhecemos por causa do Hashtag Sal. É muito legal ver o apoio de pessoas que conhecem o Hashtag Sal e cruzam com a gente por aí. Passando na frente da casa, fiquei imaginando o que ela significa para ele. Bom, aquilo é uma propriedade que meu pai comprou quando veio para Paraty em 1950. E depois ele era um cara meio louco, abandonou e a gente começou a cuidar daquilo. E eu, assim, assumi a missão de cuidar daquele negócio desde moleque, porque ele nunca... Então é uma propriedade grande, tem uma costeira de quase 4 quilômetros. É uma propriedade que não foi dividida, eu não pretendo dividir. Não foi loteada, eu não pretendo lotear. Não vendi para resort, hotel, mas é difícil, porque o imposto é caro, então eu não sei durante quanto tempo eu vou conseguir segurar aquilo. E me preocupa muito a possibilidade de um dia vender aquilo e ver o que aconteceu aqui. Quer dizer, o pessoal pica, vem esses empresários ignorantes lá ganhar dinheiro, não sei o quê, e no final perdem dinheiro. Então eu fui sócio desse francês aqui que fez esse condomínio aqui do Farol, e o asno conseguiu perder dinheiro. Quer dizer, se ele tivesse montado uma escolinha de vela, uma banca de vender banana, ele tinha uma propriedade linda, hoje estaria ganhando dinheiro na água. Então, assim, uma das coisas que começou a me interessar quando eu era moleque, tinha que pensar na sobrevivência econômica e cair fora de casa, não sei o que, eu falei, caramba, no mundo todo as pessoas conseguem viver do mar e não da terra. E no Brasil a gente só sabe ganhar dinheiro incorporando e construindo mal. Nós não temos nenhum urbanista que preste, nenhum grande arquiteto que preste. E a gente só sabe fazer isso, picar, lotear, construir mal e morar mal. Então você olha, as cidades brasileiras, nenhuma tem plano diretor, nenhuma tem projetos arquitetônicos ousados, você tem nomes esporádicos na arquitetura que no fundo vivem de se prostituir, né? Porque vendem para a incorporadora merreca, e você olha vários países, né? Panamá, Costa Rica, até África do Sul, Singapura, você vê que essa conexão com o mar, ela é tratada, você vai no Canadá, por exemplo, ela é tratada com muito carinho, muito respeito. E a gente tem excesso de legislação ambiental que também não funciona. Agora trancaram todas as ilhas de Paraty, não pode mais velejar, os donos não podem mais morar, os caras que moravam não podem pisar. Quer dizer, inventam umas loucuras aqui, assim, insensatas. E hoje você vê uma presidente asna como a Dilma, precisando fazer 60 bi, e aqui nesse plano d'água onde a gente está, se ela liberar, eu faço 60 bi que ela quer, com o negócio de locação de barcos, porque barco é uma máquina diferente de um carro. Um barco é uma máquina que tem um grau de ociosidade muito grande, onde a grande sacada é o uso compartilhado. Então, desde moleque, quando comecei a conversar com os franceses que passavam por aqui, eu saquei que tinha um jeito de criar riqueza econômica na água e não na terra. E na água usando barcos e compartilhando o seu uso. Mas o Brasil, infelizmente, não chegou ainda nesse estágio. Era o estágio em que a França alcançou uns 30 anos atrás e hoje é líder mundial nessa área. E o Brasil vai alcançar. E para mim, o exemplo da transformação que está ocorrendo é Paraty. Agora não está passado, mas a gente passa um tecido como esse aqui, fica mais confortável do que você amarrar, para você não cair da cama quando o barco está adenado. O barco virou uma espécie de laboratório onde a gente procura soluções mais confiáveis, mais simples, mais econômicas também. Ele foi todo isolado com barreira de vapor, então a gente tem 2 camadas de isolamento. No primeiro barco que eu fiz, eu usei
uma espuma sofisticada e cara. Aqui a gente não queria, a gente usou um material super barato, que é o EPS, né, o poliestireno expandido, só que a gente tomou cuidado de fazer em 2 camadas para você poder evitar a condensação. Então é um barco que, embora tenha uma área exposta muito grande, não fica quente no verão, e no inverno na Antártica, por exemplo, essa área do barco a gente não esquenta, porque é gostoso dormir no friozinho. Uau! Imagina o friozinho que faz na Antártida. Então a gente esquenta a parte da cozinha, quando a gente fica muito tempo, a parte de comer, ela é super aquecida, mas a parte de dormir a gente deixa no frio, porque é gostoso entrar num saco de dormir menos forte e tá um pouquinho frio, senão a gente fica preguiçoso. O frio antártico ele é seco, então o frio dentro do barco ele é confortável se não for úmido. O grande benefício desse sistema de aquecimento que a gente usa, na verdade, é que ele deixa o ar muito seco. Então a gente tem um conforto térmico muito grande. Mas um problema que não pode ter é condensação. Por exemplo, uma gaiota como essa fechada, ela tende a formar uma moldura de gelo aqui. Aí é desagradável. Então a gente tem soluções para isso. A gente cola um filme de plástico aqui para fazer um colchão de ar, né? No fundo, o grande isolante do frio não são materiais, lã, essas coisas, é o ar. Quando eu montei essa marina há 20 anos atrás, meus amigos aqui davam risada. Eles falavam, mas o que é esse flutuante? Para que é isso? Eu falei, eu vou alugar a vaga para você parar o seu barco. Ele falou, você é louco? Eu vou parar aqui e pagar se eu posso parar no meio do mar de graça a vida inteira? E aí eu falava, não, mas aqui você tem eletricidade, tem água, tem esgoto, tem banheiro, estacionamento, você usa pouco espaço, o mar é um espaço público, você usa pouco espaço público, põe muitos barcos e cria uma comunidade náutica. Quando você para o barco na âncora, numa poita, o teu barco faz um raio, independente se for de 20 pés ou de 100 pés. Ele faz um raio de mais ou menos 30 metros, ele consome 3.000 metros quadrados de área pública. E essa visão a gente não tem ainda, mas em Paraty, aconteceu hoje. Paraty tem a maior concentração de marinas com piers flutuantes dentro de uma norma técnica correta do Brasil. É até uma exceção, né? Paraty, não é uma exceção, eu enxerguei isso há uns anos atrás e assim, a comunidade de velejadores, quer dizer, se eu não fizesse, alguém ia fazer também. Todo mundo aqui fez. E você, que eu vi na entrevista, que está querendo ampliar, por exemplo, aqui, né? E aí, ao mesmo tempo, você olha para frente e vê o esgoto sem tratamento saindo de Paraty. O que você sente? O que a gente sente quando olha tudo feito no Brasil, tudo é mal feito. Então a cidade não tem um plano diretor ainda, que é um absurdo. Paraty é uma cidade planejada, mas a cidade tem crescido sem planejamento. Quer dizer, ela nasceu de um projeto urbanístico inteligente e do seu nascimento para frente nunca houve uma gestão pública que conseguisse dar continuidade para isso. De qualquer maneira, a vocação náutica da cidade é tão forte que aconteceu esse fenômeno dos barcos. Eu fiz parte de uma faísca desse processo, mas era uma questão de tempo, porque mesmo se os paratienses aqui que não quisessem fazer, ou se a comunidade de velejadores não quisesse vir para cá, sempre houve a comunidade internacional, quer dizer, aqueles franceses Durango, sem grana, com barquinhos feitos no quintal de casa, que viajavam pelo mundo. Quando eles olham no mapa, um lugar legal para parar na América do Sul é aqui. Independente de ser Brasil, podia ser Argentina, mas é aqui. E eu acho que essa vocação forte, ela acaba atraindo as soluções. A gente não está na situação ideal, mas hoje, assim, no aspecto náutico, Paraty tem a melhor infraestrutura do Brasil. Precisava usar a mesma visão para o problema urbano da cidade, para o problema de saneamento, de infraestrutura, principalmente de escola, né? Para mim, o grande desafio hoje dessa comunidade aqui, que é a maior comunidade náutica da América do Sul hoje, que está em Paraty, nenhuma outra cidade, o Rio de Janeiro, você vê, não tem 1/10 dos barcos que nós temos aqui. Você vai no fim de semana, os cariocas se borram de medo do mar. É a conclusão dos meus amigos franceses. Eles falam, o que é isso?
Uma cidade de 10 milhões de habitantes não tem um barquinho para alugar. No fim de semana não tem ninguém fazendo, não tem uma regata no Rio de Janeiro. Esses caras têm o pavor do mar, são o quê? Covardes? É claro que há velejadores apaixonados no rio, mas proporcionalmente deveriam haver muito mais. Então a cidade tem que pensar num aspecto humano que eu acho interessante, que está ligado à educação. Então hoje o grande problema aqui, que não é um problema, eu vejo como uma vantagem, há uma demanda muito forte por pessoas especializadas nessa área. Então mecânicos, eletrônicos, eletricistas, eletrotécnicos, tapeceiros, decoradores, cozinheiro, faxineiro, assim, você vê, um pessoal que trabalha em faxina num barco ganha mais do que um gerente do Bradesco. O moleque que limpa o fundo do barco ganha mais do que um executivo de um banco aqui. Então é uma comunidade onde tem demanda por trabalho, mas não tem quem forme. Você não tem um moleque aqui que fala 2 línguas, ou 3 línguas além do português. Especialmente profissionais que cumpram o combinado. Já cheguei a vir de São Paulo só para encontrar um mecânico e ele não apareceu. Essa parte, quando a gente está na Antártica, ela fica fria, fica aberta e fria. Os barcos vão chegando, os amigos vão chegando, estacionam os botinhos. Às vezes tem 10, 15 botinhos. E aqui a gente normalmente tem um forno para assar pizza e fazer pão, a gente faz aqui na parte fria, e o pessoal não precisa tirar a roupa, então eles chegam de bota, molhados da neve, eles já entram de casaco e depois que eles estão amansando aqui dentro, abrem uma garrafa de vinho, aí eles vão para o lado quente. A casa de máquinas é super simples, são 2 motores de caminhão não marinizados. Como o barco é de alumínio, a gente fez a troca de calor dos motores por convecção. Então não tem mufla, bomba, trocador de calor, são motores de caminhão Mercedes. Agora vai explicar isso para o engenheiro da Mercedes, o cara não entende. Não, temos que marinizar o motor. Não, filho, eu não quero um motor marítimo, não quero ter bomba d'água, trocador, mufla. Ou seja, a gente tem um motor muito mais confiável, os motores são mais duráveis e são mais leves, quer dizer, e pior, são um motor que custa 1/4 do preço de um motor marítimo convencional. Você acha que isso acontece porque as pessoas não têm cultura náutica no Brasil em geral, assim, tem medo do mar, não sabem pegar um bote e sair andando, e falta demanda, assim, você acha que criar uma cultura náutica aumenta essa demanda e pode gerar mais... Eu achava, o que você falou, que a gente não tinha cultura náutica. Não é verdade. O Brasil tem uma cultura náutica que é única no mundo. Nenhum outro país tem uma diversidade de barcos regionais tão grande quanto o Brasil tem. Nós estamos fazendo agora, estou fazendo com o Luiz aqui, o meu gerente aqui na Marina, estamos fazendo 2 barquinhos de caiçara lá de Guaraqueçaba. Por quê? Porque são os barcos mais lindos da América do Sul. É o único lugar onde a tradição, ela cresceu, ela ganhou força dos barcos regionais lá. Então eu acho que a gente tem a cultura náutica. A gente em algum momento da nossa história recente, sei lá, dos anos 40, 50 para cá, a gente esqueceu do mar. A gente se encantou por essa máquina inepta e burra que é o automóvel. Então, eu sinto que existe essa cultura, mas assim, a maioria das pessoas não enxerga o mar como uma coisa que vai fazer parte do fim de semana delas, que seja, assim, eu digo nesse nível, assim, a cultura náutica... O que eu acho que aconteceu é que em algum momento da nossa história, quando velejar ou sair num barco, ou ter um barco, tornou-se uma atividade acessível, em algum momento a gente desviou para um modelo inglês, digamos, que funciona através de clubes náuticos. E esse modelo do clube, ele eu detesto falar isso, mas ele é elitista. Mas não precisa ser. Tanto eu e a Aline, quanto a Priscila e o Boris, não somos milionários. E certamente esse senhor que transformou uma linda baleeira em um veleiro, e estava indo até uma Manguá, também não. Então, a gente não tem no Brasil essa tradição de fazer marinas molhadas. Marina molhada é um negócio completamente diferente do que marina seca, do que guardar barco no seco. É que nem comparar borracharia com gastronomia. O negócio de guardar barco no seco é borracharia, funilaria. É importante ter, mas num lugar que tenha vocação para
para ter um parque de borracharias e funilarias. Então a gente se apoiou muito num modelo onde os barcos ficavam concentrados em clubes e os clubes viraram clubes sociais. E eu acho que essa descultura náutica que a gente incorporou é um processo muito recente e é possível reverter. Por exemplo, a França reverteu isso em 30 anos. Hoje, na França, primeiro, eles entenderam que barco tem que ser compartilhado. Como um automóvel, eu acho ridículo ter um carro, né? Eu tenho uma droga de uma Toyota, tem 600 mil quilômetros, só vou trocar quando explodir. Que é uma máquina completamente burra, né? Assim, 150 cavalos de força, que quando eu preciso de 15 para andar, ou de bicicleta 1 cavalo, não é que eu não gosto de carro, mas eu quero ter um aplicativo, quero chamar um carro quando eu preciso e me livrar dele. Eu não vou gastar meu tempo, meu intelecto para lavar um carro, para cuidar, para polir. Deus me livre, tem coisas mais legais. Eu prefiro escrever poesia, criar alguma coisa diferente, aprender sânscrito, qualquer coisa, menos cuidar de carro, né? Mas a gente no Brasil vê o automóvel como um patrimônio. Conceito errado. No meio náutico, esse conceito do compartilhamento, hoje ele é uma realidade. Então você vê, na França é muito difícil o cara ser dono exclusivo de um barco, porque está ocupando o espaço público. Então lá existe essa atividade, o charter, onde você não quer gastar dinheiro mantendo um barco, você dá ele para uma operadora de locação, a operadora usa, paga a despesa da marina, seguro, não sei o quê, e quando você quer usar o seu barco, você vai lá e usa. Então, assim, são modelos sofisticados, inteligentes, que a gente ainda não descobriu, mas estamos descobrindo. Então, a gente tem um cliente aqui na Marina que montou uma empresa de charter que está indo super bem. Eu estou impressionado com a taxa de ocupação dele, é o dobro da média de ocupação hoteleira da cidade de Paraty. O Wind Charter? É o Wind Charter. E ele já está indo para o 11º barco, ele está com uma expectativa de estar... Então, assim, é um super cliente que a gente tem aqui. Eu torço por ele, eu quero que ele ganhe muito com essa atividade, porque, na verdade, ele atende um número enorme de negócios em Paraty. Vários hotéis mandam os clientes, o cara vem, nossa, que legal, mas alugar o barco no final sai pelo preço de uma diária de hotel na cidade. O que eu não entendia no passado era por que essa atividade não concorre com a hotelaria, e não concorre, elas se complementam. Mas assim, são sofisticações da atividade que o Brasil uma hora vai... Incentivar as pessoas a viver no mar, que é delas por direito, é algo que o #Sal se importa muito. E o charter parece ser um ponto central em diversos países para o desenvolvimento náutico. Por isso achamos uma forma de colocar em contato as pessoas que querem velejar com as pessoas que vivem de oferecer esse serviço. E lançamos a loja do #Sal, onde você pode, entre outras coisas, alugar um barco e experimentar como é viver sobre as águas. E aqui é uma parte de trabalho do barco, onde ficam velas, cabos, botes, não sei o que não dá para usar no mar. Esse é um barco que veleja mais ou menos rápido e como ele é um barco de pouco calado, ele é desconfortável na proa. A proa é violenta, então se você estiver dormindo aqui tinha uma cama antigamente, mas não dava para dormir, porque você voa da cama. Os porões todos a gente usa para guardar suprimentos, né? Essas caixas elas ficam aqui e a gente consegue colocar 2 a 3 anos de suprimentos no barco para 6 pessoas. É muito legal você sair de viagem com 2 anos de conta de supermercado resolvida. Foi um dos primeiros veleiros no mundo, monocasco, que não tinham, onde se decidiu eliminar o lastro. Era uma tendência desse escritório francês, Petit Bouvet, que projetaram o barco, mas os clientes nunca tinham coragem de fazer um barco totalmente sem lastro. E eu adorei a ideia na época, era uma ideia ousada. E como é um barco de 100 toneladas, se tivesse lastro, teria que ter pelo menos 30 toneladas de lastro, 1/3. E a gente ganhou, pelo fato do barco ter estabilidade de forma, a gente ganhou o direito de carregar mais 30 toneladas,
que a gente transforma em autonomia. Uma das formas é carregando combustível, a outra suprimentos. Então a gente não tem dó de carregar o barco. Aliás, quando ele está mais carregado, ele navega melhor. E aí a gente passa a ter um privilégio que pouca gente tem na Antártica, que é a autonomia. A gente tem autonomia para ficar lá. Quando a gente invernou o barco na Antártica há 3 anos atrás, foi engraçado, porque a gente desceu para a Antártica para passar o verão com as crianças, com alguns amigos, não sei o quê. E na última semana decidimos deixar o barco por 1 ano. E o barco já tinha essa autonomia pré-preparada. E foi uma decisão, assim, o problema é como tirar as crianças do barco e mandar para a América do Sul. Que foi no dedão, no carona. Pegamos carona com um veleiro da Nova Zelândia, de um amigo nosso. E o barco funcionou na Antártica com... Uma vez que começou o gelo, você não consegue mais sair, né? Tem que esperar. Não, esse era o grande risco. Essa foi a razão pela qual eu invernei a primeira vez na Antártica. Eu me encantei com um problema. Assim, falei, uau, se o problema é ficar preso, que tal se a gente for lá e ficar preso? Para ficar preso. A diferença é só pensar antes. Então, a experiência de passar um inverno que eu tive foi uma experiência de isolamento completo. Hoje, com os recursos que a gente tem, essas máquinas malucas, assim, uma internet está começando a ficar acessível para esses lugares. Ainda é cara a internet offshore, digamos, mas hoje já é possível você mandar dados, trabalhar e passar 1 ano, por exemplo, preso no gelo, que é uma experiência maravilhosa, né? O casal que ficou aqui no barco, eles estavam com um menino de 3 anos de idade. E o menino, quando eu fui buscar o barco de volta, para trazer de volta para o Brasil, o menino ficou bravo, porque ele não queria ir embora. Ele gostou da experiência, o Flavinho, ele adorou, ele ficou bravo porque ele queria ter visto os pinguins saírem dos ovos. Ele viu a construção dos ninhos, o ciclo todo, e não viu o nascimento dos pinguins que acontecia em dezembro, janeiro. Assim, eu acho que você você adquire uma escala de valores onde as coisas, cada uma encaixa no lugar certo. E eu acho que isso é um processo muito interessante, que eu também descobri conversando com essa comunidade maluca que vinha para cá 30 anos atrás, de franceses. Existe uma espécie de honestidade social nessa comunidade que vive do mar. Porque você sabe que basta um errinho, você perde tudo. Existe um senso de urgência também, onde você é obrigado a resolver um problema. Enquanto você não resolve, você tem um problema no mar, você está indo daqui para a África do Sul, você só vai dormir quando resolver o problema. Você não vai dormir, amanhã eu vou pensar como eu resolvo. Então, esse é o lado, eu acho, bacana da vida no mar. Quer dizer, você é obrigado a resolver. Quando você tem vários problemas, você começa a entender que, na verdade, a grande riqueza que tem é viver de modo simples. A maneira de reduzir os problemas é viver de um jeito mais simples. E qual a diferença de uma vida simples com uma vida miserável? Parece que é pouca coisa, mas não é. Uma vida miserável é a vida de alguns caras aqui que são executivos da área financeira, não sei o quê, que estão com processo na Operação Lava Jato, que vem implorar de joelhos para mim, pelo amor de Deus, arruma uma vaga para meu barco no carnaval. Eu falo assim, desculpa, não tenho mais. E o cara se ajoelha aqui pedindo. Então essa é uma vida miserável que, por incrível que pareça, muitos brasileiros invejam. Eu não invejo. Para mim, assim, a noção de riqueza, de alegria, de plenitude, assim, é ter pouco e fazer as coisas de modo intenso. E o fato é que quando você vive no mar, ou vive num barco, ou num elemento que você não pode prever plenamente, você acaba vivendo de uma maneira intensa e gratificante. Não é a minha opinião aqui, assim, eu estou falando como porteiro de hotel aqui, que na verdade isso aqui é uma espécie de hotel, mas é o que a gente vê aqui. Então você vê caras aqui que, nossa, tiveram impérios ou foram trambiqueiros a vida inteira e descobriram que, puxa vida, mas que legal morar assim. Dentre as coisas que admiro no Amir Klink, existe uma que é mais importante. No episódio dia 13, falei que o tempo é o maior luxo que temos hoje.
O Amir é o mestre do seu tempo. Consegue tocar a sua vida fazendo coisas que ama. Grandes coisas. Enquanto a maior parte do nosso tempo ficamos aqui com os pés plantados na terra, criando raízes. Imaginando o quão diferente as nossas vidas poderiam ser. Sem nenhum controle sobre o nosso tempo. Só contendo um pouco do que vale. Mas sem controle de fato. Se você gostou da forma como contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo para sua empresa, fale com a EA Produtora.